Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e agora nós vamos estudar o Salmo 66. E o título que eu proponho para este estudo é Louvores de um povo e de um homem quebrantados. O esboço proposto para o Salmo 66, desdobrado em 5 tópicos, é o seguinte. 1. Toda a terra é chamada a louvar a Deus, versos 1 a 4. Agora note como essas ideias aqui nos tópicos do esboço estão encadeadas. Eu coloquei reticências, 3 pontos no final do tópico 1, porque a sequência lógica seria: toda a terra é chamada a louvar a Deus, 2, por sua benignidade com Israel, versos 5 a 9. Agora, na sequência do desenvolvimento do argumento do Salmo, 3. O Deus benigno é o mesmo que prova, versos 10 a 12. 4. O homem provado e aprovado louva a Deus, versos 13 a 17. E 5. O impuro de coração não pode se dirigir a Deus, ou o impuro de coração não pode louvar a Deus, versos 18 e 20. Convido você agora a nós fazermos a leitura do Salmo 67. Para o mestre de música, um cântico, um salmo. 1. Toda a terra é chamada a louvar a Deus. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus: quão temíveis são os teus feitos! Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. 2. Lembre, toda a terra é chamada a louvar a Deus por sua benignidade para com Israel. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Veja que há uma temática clara do êxodo aqui. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. 3. O Deus benigno é o mesmo que prova. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. 4. O homem provado e aprovado louva a Deus. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. 5. O impuro de coração não pode se dirigir a Deus. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém. Convido você a me acompanhar agora numa breve meditação sobre o Salmo 66. Neste salmo, o passado de Israel é motivo de louvor. Perceba que o salmista, que convida todos os povos a louvarem a Deus, faz isso com base na sua benignidade para com os homens, e ele tem em mente a temática do êxodo. É a partir do êxodo que o salmista então convida todas as nações para louvarem a Deus. Um israelita, possivelmente um rei de Israel, quem sabe o próprio Davi, e pensamos que se trata de um rei em razão da grandeza, da magnitude dos sacrifícios que ele menciona no final do Salmo, que vai trazer a presença de Deus.
esse salmista, esse representante de Israel, esse rei, quem sabe, convida os gentios, todas as nações, para louvarem a Deus. Mas esse convite estendido a todas as nações, esse convite que inclui os gentios no louvor ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Israel, ele só é possível no Messias. Então, assim como no próximo salmo que nós vamos estudar, o Salmo 67, há um caráter messiânico, um caráter cristológico implícito no Salmo 66. A partir dessa transição de um convite coletivo, por causa da grandeza de Deus com Israel, a temática do Êxodo, que é uma temática coletiva, esse convite dos gentios a louvarem a Deus, que continua sendo uma temática coletiva, todos os povos, o Salmo então faz um movimento para uma perspectiva individual. E aí nós temos então um louvor que é muito pessoal, que é individual, que é o louvor do salmista e que está representado em sacrifícios de grande monta, como eu já mencionei, sacrifícios talvez dignos de um rei. Mas a grande questão aqui é que não apenas esse louvor que inclui os gentios, esse louvor coletivo que inclui os gentios, mas também o louvor individual, um verdadeiro louvor aceitável a Deus, ele não consiste no sacrifício de bois e cabritos, ele não consiste no sacrifício de ovelhas ou de cordeiros, mas ele consiste, ou melhor dizendo, ele só é possível também no Messias. Ele só é possível com base no próprio sacrifício de Cristo. Então, mesmo um louvor individual só é possível se nós pensarmos bem e refletirmos bem numa perspectiva cristocêntrica. Agora, retomando essa história, a temática do Êxodo, ela também tem uma temática de provação, certo? E o salmista parece ter isso em mente aqui. Ele conecta essa grandiosidade das coisas que Deus fez em favor de Israel com o teste, com a prova. E aqui há uma ressonância clara de Deuteronômio capítulo 8, do capítulo 8 de Deuteronômio, no Salmo 66. Mas também há um eco projetado para o Novo Testamento, com a ideia da prata refinada pelo ouro, da prata refinada pelo fogo, desculpa. Pedro, inclusive, fala de ouro, que é refinado pelo fogo, mas que a nossa fé ela é muito mais valiosa do que esse ouro, que é perecível e é provado pelo fogo. Então existe uma conexão entre essa temática do Êxodo, Deuteronômio 8, e o teste, a prova da nossa fé, agora encontrando um eco no Novo Testamento em 1 Pedro 8, mas mais do que isso, esse teste é a transição do mero convite para um louvor que realmente é agradável a Deus. E como já enfatizei bastante, o nosso louvor só pode ser agradável a Deus no Messias. Mencionei aqui 1 Pedro, já há uma playlist aqui no canal sobre a primeira carta de Pedro. Vou deixar especialmente o vídeo sobre o capítulo 1, um card para o vídeo sobre o capítulo 1 de 1 Pedro na tela final deste vídeo aqui e na descrição do vídeo também. Bom, é o homem testado e aprovado em Cristo que pode apresentar-se a Deus sem mácula e ter a sua oração ouvida. Apenas o homem testado e aprovado em Cristo pode apresentar-se a Deus sem mácula e ter a sua oração ouvida. O próprio Jesus falou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós poderíamos parafrasear essa conhecida afirmação do Senhor no Sermão do Monte e concluir a meditação a respeito deste salmo da seguinte forma: bem-aventurados os limpos de coração, porque serão ouvidos por Deus. Eu espero que você tenha gostado deste estudo, desta breve reflexão. Estou tentando fazer as reflexões um pouco mais breves agora, para ficar dentro aí de, quem sabe, 10 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí ter um cunho mais devocional também, ser de repente até mais útil para o seu dia, especialmente essas meditações sobre os salmos. Espero que tenha sido instrutiva e edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de conferir o vídeo sobre
o capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Convido você também a conferir o podcast do Teodidatas. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Peço que você também deixe um comentário e que você compartilhe este vídeo com alguém para quem você acha que ele também pode ser de alguma utilidade. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.